Obrigado pela gentileza. Obrigado a você pelo convite, Heródoto. Bom, a primeira coisa é o seguinte, por que as pessoas, geralmente aspirina, né, o AAS, tá com dor de cabeça, toma uma aspirina. Por que as pessoas passaram a tomar regularmente aspirina? O que isso tem que ver com o coração? Isso é uma coisa muito importante que você está falando, Heródoto. Na verdade, a aspirina, além de ser um analgésico, ele tem também alguns efeitos para bloquear uma célula que circula no sangue, a plaqueta. E a plaqueta, ela participa diretamente do desenvolvimento de infarto, do desenvolvimento de derrames. Então, além dessa ação analgésica, ela tem também essa ação chamada de antiplaquetária na prevenção de infartos e derrames e da própria morte dos pacientes. Agora, numa linguagem popular, o pessoal diz, não, ela afina o sangue. Posso dizer isso ou não? O afinar o sangue é bloquear as plaquetas. Na verdade, ela dificulta a formação de coágulos dentro da circulação, que em alguns momentos podem se formar e entupir a circulação. O que é o infarto-derrame? Nada mais é do que um entupimento súbito da circulação. Uma parte lá do tecido, do órgão, fica sem receber sangue e sem receber sangue morre. Se for no cérebro, isso é um derrame. Se for no coração, isso é um infarto. Por isso a ação desses medicamentos nessa prevenção, justamente. Entendo. Agora, ela funciona? Funciona muito bem. Inclusive, ela é obrigatória nas pessoas que já tiveram um evento. Então, esse estudo, ele não se refere àquelas pessoas que já tiveram um evento. Um indivíduo, uma pessoa que já teve um infarto, que já teve um derrame, ela tem que tomar o AS, a aspirina, ela se beneficia disso, ela é muito importante na prevenção de novos eventos. Em torno de 20% de redução, então ela é muito importante. Agora, tem efeito colateral, de acordo com a pesquisa que foi divulgada recentemente? Sempre. Sempre tem? Sempre tem efeito colateral em qualquer indivíduo. Todo mundo corre um risco aumentado de ter uma complicação do uso da aspirina. A mais frequente de todas elas é o sangramento, principalmente relacionado ao estômago. A aspirina, ela bloqueia aquele muco que a gente forma no estômago e que é protetor do próprio estômago. Ao bloquear esse muco, o estômago fica mais suscetível a agressões e acabam, por exemplo, desenvolvendo gastrites mais intensas, doença ulcerosa e com isso o indivíduo pode sim apresentar um sangramento que é uma complicação relativamente frequente do uso da aspirina. E o que se discute nesse estudo é, muito bem, ela diminui o risco de o indivíduo ter um infarto e o indivíduo ter um derrame, mas ela também aumenta o risco do indivíduo ter um sangramento. E qual é o balanço das coisas? No indivíduo que já teve um evento, que já teve um infarto, um derrame, como o risco de ter um novo evento é muito alto, a aspirina é benéfica para esse paciente. Nas pessoas que nunca tiveram nada, o risco de ter um infarto, de ter um derrame é muito menor. E o risco de sangramento também, ele permanece inalterado. Então, nesse grupo de pacientes, o balanço entre o benefício e o risco de sangramento acaba sendo nocivo e não se recomenda o uso de aspirina. Entendo. Agora, tem também essas cápsulas de aspirina que são cobertas por alguma coisa para impedir que elas entrem, provoquem distúrbio no estômago da pessoa? Existem essas cápsulas, quer dizer, essa aspirina protegida, que ela é liberada mais no duodeno, que é a primeira porção do intestino, porém, não existe a mesma confirmação de benefício dessa aspirina que das demais formulações de aspirina. Então, a preferência acaba sendo muitas vezes pela aspirina tradicional, que se distribui no sistema de saúde, é a aspirina tradicional. E o perigo disso é que as pessoas ouvem falar que a aspirina é boa porque afina o sangue, como você falou, tem um fácil acesso à aspirina e começam a utilizar o medicamento sem nenhuma recomendação. E isso entrou em voga agora, isso se tornou mais popular, porque no ano passado, final do ano passado, foi publicado um estudo que deu origem a essa análise que você estava falando, que mostrou que realmente não vale a pena se tomar aspirina na prevenção primária em quem nunca teve evento. Mesmo aqueles indivíduos que têm história na família, que têm diabetes, que têm colesterol alto,
não se administra rotineiramente aspirina nesse conjunto de pacientes. Sim. Então, posso entender, pessoa que já teve um infarto ou já teve um derrame, essas provavelmente vão utilizar. Vão utilizar Quem e vão se nunca teve, beneficiar. preventivamente não deve usar. Não vale a pena utilizar, porque ele corre um risco desnecessário de um sangramento que não vai, que acaba sendo até mais importante do que o benefício de prevenção de novos eventos aí de infarto e de derrame. Agora, como é que se chegou nessa conclusão, já visto que o medicamento foi criado para outra coisa? Veja, a gente sabia já desde o início que ele tinha uma ação de bloqueio de algumas funções da plaqueta. E aí a gente sabia já que ele tinha essa ação. Mas o que a gente lutou muito ao longo desse tempo é para saber qual era a dose ideal. Hoje, mesmo utilizando as doses mais baixas, porque quando eu quero um analgésico, eu utilizo doses mais altas, uma ação anti-inflamatória, 500 miligramas, doses mais elevadas. As doses que a gente utiliza para esse bloqueio, para afinar o sangue, essas são de 81 a 100, 110 miligramas, doses bem mais baixas, que apesar de terem menos efeito colateral, ainda tem efeito colateral, portanto, nocivo às pessoas. Agora, as pessoas então que tomam, elas tomam diariamente, qual é a periodicidade? Os estudos foram feitos, a maioria deles, com as pessoas tomando diariamente. Então, mesmo tomando cuidado, a recomendação é que se tome após uma alimentação, por exemplo, o almoço, que costuma ser a alimentação maior das pessoas, que ajuda a tamponar a aspirina, mesmo assim esse risco persiste. Então, as pessoas devem tomar cuidado nesse sentido. Agora, é um medicamento popular, não é? Muito. Na verdade, porque é barato, não é um medicamento caro. E que é distribuído pelo gratuitamente, sistema. Gratuitamente, exatamente. Então, quer dizer, e por isso que eu digo, as pessoas têm um fácil acesso, é barato e por isso utilizam muito. E ouve a vizinha falar, ouve um amigo falar e diz assim, poxa, então se ele toma deve ser bom, eu vou tomar para nunca ter. Exatamente, eu acho que eu vou tomar também e acaba muitas vezes se prejudicando, né? Hoje eu acho que as pessoas, eu acho que os médicos em geral, todos no geral, acaba tendo a sensação de que a primeira coisa que a gente não pode fazer é causar qualquer tipo de prejuízo ao nosso paciente, né? Então a gente não deveria recomendar quando o prejuízo de um sangramento pode ser no mínimo igual ou até superar o benefício de prevenção de um infarto, de um derrame, uma coisa assim.